Hoje nós queremos falar sobre um termo relativamente novo, que é o burnout materno. O burnout materno, né, é um termo que foi trazido do burnout, né, que é aquele estresse crônico e aquela pressão própria do mundo corporativo, associado a esse estresse e essa exaustão da mulher, da mãe, nos cuidados com a criança. Mas a questão não é necessariamente com a maternidade. Nós temos visto ultimamente até um movimento, né, entre algumas mulheres, mães, que se dizem se arrepender do fato de serem mães, né? E eu vejo isso com muita preocupação, por quê? Porque se associa essa questão do estresse, né, e da pressão com relação à maternidade. E na verdade não é a maternidade em si, é uma série de outras coisas que essa mulher é chamada a exercer, outras funções que essa mulher é chamada a exercer para além da maternidade. Então o cuidado com o filho, o cuidado com a própria questão da maternidade, dos cuidados com a criança, mas a exigência do trabalho que essa mulher precisa dar conta, mais conjugalidade, mais as tarefas do lar e mais uma série de outras questões sociais que essa mulher é chamada na atualidade a responder. A primeira questão é justamente essa, né? Então, como que essa mulher reage à questão do burnout materno? Quais são os sinais? Os sinais não são diferentes daquele do burnout que a gente já explicou aqui, até num vídeo que a gente já falou aqui da questão da estafa, que é justamente a irritabilidade, essa mulher que ela fica estressada com tudo. Por quê? Porque ela tem que dar conta da criança, ela tem que dar conta da casa, aí o marido chega, ela tem que estar lá com a comida pronta, ou seja, uma série de coisas, e principalmente quando essa mulher ela tem outras crianças pequenas em casa, a coisa vai ficando cada vez mais pesada, sobretudo se esta mulher ela não tem o suporte, ela não tem um apoio ali para ela, seja o apoio do marido, seja o apoio de um parente próximo, de um vizinho ou qualquer outra pessoa que possa aliviar essas várias funções que essa mulher acumulou. Então, irritabilidade, aquela sensação de que você não vai dar conta. E um dos primeiros sinais da estafa materna que os especialistas apontam é o sentimento de culpa, tá? Então, preste bem atenção. Esse sentimento de culpa, você começa a fazer as coisas e por mais bem, por mais esforço com que você faça, né, principalmente as atividades relacionadas ao cuidado com a criança, você se sente culpado, você acha que você não está fazendo certo, você acha que você não está fazendo o suficiente. E aí começa a surgir aquela voz interior, né? Aquela voz mesmo ali dizendo, tá vendo? Você não serve para ser mãe, você não é uma boa mãe, você não é uma boa esposa, você não é uma boa dona de casa. Aquela voz acusatória começa a te deixar para baixo, começa a te deixar melancólica, depressiva. E aí você começa a ficar, né, com esse sentimento, essa sensação de baixa autoestima. Por quê? Porque você não consegue dar conta de todas as coisas, né? O segundo ponto do burnout materno é essa questão do tempo. Você não consegue administrar bem o tempo. Parece que 24 horas para você é muito pouco. Por quê? Porque você precisa dar conta de todas as coisas. Você fica com essa coisa na sua cabeça de que você precisa dar conta de tudo e 24 horas para você não é suficiente. E aí, em vez da mulher pedir ajuda, né, e falar, olha, não consigo, a tendência é acelerar mais ainda. E aí é onde o corpo começa a reagir. Porque o corpo, como uma máquina, né, como um organismo que tem os seus limites, ele vai dizer, olha, eu não consigo dar além daquilo que posso. E aí você começa a ter essa sensação de, você começa a esquecer, você começa a deixar a comida queimar no fogão, você começa a não lembrar das coisas, a irritabilidade, não é? E um principal ponto da síndrome de burnout, é o que os especialistas chamam que é o ponto de alerta,
é quando você não consegue se devotar ao seu filho, principalmente o filho pequeno, os filhos menores. Você não consegue cuidar, você até queria, mas você não tem energias, você não consegue se devotar para esta criança, não é? Então, isso é um ponto de alerta muito importante. Você não consegue mais, você até queria cuidar da criança, mas você não tem forças, não é? Essa sensação de esgotamento, de abatimento que aparece sobre você. E aí eu queria que você chamasse inclusive o seu esposo aí para a gente falar, porque a síndrome de burnout ela não é somente da mulher, ela é do ambiente, ela é uma síndrome do ambiente da mulher. Então é importante que o homem que está assistindo esse vídeo, e se ele não está assistindo, você pode dar um pause aí e chamar o seu esposo, o seu companheiro. Por quê? Porque este homem, ele precisa entender a sua função na complexidade daquilo que a mulher vive. Porque a construção de um lar, a construção de uma família é também a responsabilidade do homem. Então o homem, ele não ajuda a mulher, né? As tarefas do lar precisam ser divididas. Então se essa mulher está sobrecarregada, o homem ele precisa proteger essa mulher. Uma das funções do homem, do masculino, nessa fase principalmente, é da proteção do lar, é criar um ambiente onde essa mulher possa cuidar e se devotar dessa criança. Então, se o homem não ajuda, se o homem chega em casa e fica exigindo, fica falando, cadê minha comida? Essas coisas, essa casa está bagunçada, essa coisa está desarrumada, essa casa nunca está limpa. Isso vai fazendo com que essa mulher vai ficando cada vez mais para baixo. Então, o homem ele tem um papel fundamental nesse processo, de ajudar a criança, de ajudar nos cuidados com a criança, de dar banho, de fazer uma comida, de arrumar a casa, ou seja, dar um respiro para essa mulher, tá bom? Uma coisa importante é que a síndrome de burnout, ela não deve ser confundida nem com aquele período que a gente chama do baby blues, né? Do blues puerpério, que é aquelas 2 semanas quando a mulher dá à luz, né? Vem o bebê, e aquelas 2 semanas tem aí uma confusão, vamos dizer assim, hormonal no corpo da mulher, que ela fica ali, né, para baixo, um pouco depressiva. E isso é normal, não acontece com todas as mulheres, mas é normal. Também não ser confundida com a depressão pós-parto, porque a depressão pós-parto, ela é algo que vai acontecendo ao longo do tempo. Essa mulher ela não consegue cuidar da criança, ela vai ficando cada vez mais para baixo, né? Ela começa a acontecer ali no primeiro ano de vida da criança. Então essa mulher precisa procurar ajuda. A síndrome de burnout geralmente acontece depois dos 6 meses e ela é acumulativa, tá? São uma série de coisas que vão acontecendo e vão acumulando, e essa mulher, de certa forma, ela explode. E essa síndrome de burnout ela pode acontecer dos 6 meses até os 3 anos de idade da criança. Então, mulher, você precisa pedir ajuda se você estiver nessa situação de estafa mental. Você precisa procurar ajuda, você precisa falar para o seu esposo, para o seu médico, procurar um profissional para te ajudar nesse processo, antes que você entre nessa estafa, nesse estresse crônico, e aí vai ficar tudo comprometido na sua vida.